noite. Eu sou exigente com boa noite. Eu acho que tudo que a gente começa com um boa noite bacana, a gente segue de uma forma muito melhor. Então, nós ensaiamos, né? E agora eu vou dar um boa noite de verdade. Boa noite. Agora sim, né? Um boa noite é tudo. Estamos aí numa quinta-feira, né? Quando a gente começa a respirar o cansaço da semana que começa a acabar, né? Quinta-feira é essa sensação que permeia as nossas cabeças, né? Quinta-feira a semana começa a acabar. É isso ou não para vocês? Bem assim, né? E quando a gente se coloca, mesmo depois de uma semana que está se encerrando e de o início de um trabalho depois de um dia em que todos nós corremos, é muito importante nós estarmos dispostos a aprender e a ouvir, né? Por isso eu quero convidar vocês a respirar bem fundo assim. Quando a gente respira, a gente começa a se alinhar. E tem uma respiração que ela é melhor ainda, né? Ela é assim, ó. Vamos fazer essa? Vamos. Ah, vocês ficaram com vergonha, né? Vamos lá, uma respiração bem bacana, vamos. Ai, então é com muito prazer que eu venho conversar com vocês, que eu venho trazer o meu saber, venho colocar as minhas palavras à disposição de Deus, para que através de mim Ele fale aquilo que vocês querem, que Ele quer que vocês ouçam. Então é com muito prazer que eu venho conversar com vocês sobre esse tema que incomoda, né? Essa presença que parece impossível, não parece? Parece impossível nos dias de hoje nós falarmos dessa presença. Mas eu também quero conhecer vocês, né? É muito importante que eu conheça para quem eu estou aqui falando. E eu gostaria de saber, eu gostaria que vocês levantassem a mão, somente as pessoas que na infância brincaram na rua até escurecer. Ah, então deixem a mão aí, né? Continuem de mãos levantadas as pessoas que tomaram banho de chuva. Ah, que ótimo! E as pessoas, continuem de mãos levantadas, as pessoas que tiveram o Walkman. Nem lembram? O Walkman era aquele radinho que a gente pendurava na roupa e ficava ouvindo música. Eu vou perguntar de novo, quem teve um Walkman? Ah, muita gente teve um Walkman. E quem ouviu música no disco de vinil e no CD? Também eu quero saber quem é que pulava de alegria quando chegava iogurte em casa. E não vencia na geladeira, né? Não vencia. Vencia na geladeira o iogurte de vocês? Não vencia. Agora vence? Vence, né? Agora vence. Quem é que fez ligação telefônica no orelhão? Eita, gente, né? E quem é que foi lá no Fujioka mandar revelar a fotografia e esperar muito tempo? Também fui, né? E quem é que locou filme na locadora? E quem é de vocês que ficou triste porque a TV ficou chuviscando? Olha, somos a última geração que viveu parte da vida sem internet. Experimentamos coisas que as próximas gerações nunca vão experimentar. Então, aplausos para vocês, para a nossa geração, porque essa geração marca a história.
como a última geração que experimentou essa alegria, que experimentou essa felicidade, né, de fazer tudo isso que nós fizemos, né, e que hoje já não existe mais, né? E eu quero falar para vocês que diante de tudo que nós estamos vivendo, é preciso nós falarmos da presença que eterniza em nós. E existe uma presença que ainda hoje é importante e que foi muito importante para nós também. Essa presença, ela é encantadora, afetuosa. Nada substitui essa presença. Ela brota emoções muito significativas para nós. Quem teve, lembra e virou uma memória afetiva. Quem é de vocês que teve aquela presença que começava assim: era uma vez? Que delícia essa presença. Que delícia nós ouvirmos esse começo de conversa. Era uma vez. E essa presença, ainda hoje, ela é deliciosa. Quem é que conta a história para os filhos aqui? E quem é que conta para os netos? Ainda hoje, contar história é uma forma de marcar presença. É claro que as coisas mudaram e hoje as crianças, elas não se calam diante de uma história igual nós nos calávamos, né? Hoje a gente conta a história de uma forma diferente. Hoje as crianças já descobriram que para nos ensinarem a não mentir, eles nos contaram uma mentira. Não é assim a história do Pinóquio? Nos ensinaram que mentir fazia o nariz crescer. E era uma mentira. E nós nem percebemos que estavam mentindo para nós. As crianças de hoje percebem. Por isso hoje contar história requer uma presença mais significativa. Um processo um pouco diferente, porque nós precisamos alcançar essas cabeças que pensam mais, que são mais preparadas, que são mais questionadoras e estão além de nós. Estão além do que nós conseguimos ser quando nós éramos crianças. É verdade ou não? Sim. Hoje, nós precisamos ensinar para as nossas crianças que não é simplesmente contar a história da Branca de Neve para que ela não pegue uma maçã e coma de pessoas estranhas. Hoje, nesse mundo tão mudado, é importante nós também ensinarmos que nós precisamos pensar. Lembra que lá, na casa da Branca de Neve, estava tudo maravilhoso. Estava tudo certo. Mas a madrasta, todos os dias, chegava no espelho e perguntava o quê? Ah, não, mas vamos organizar para ficar mais bonito? Vamos. Espelho, espelho meu. Isso. E quando o espelho falava, não, você é a mais bela, ficava tudo bem. Ela perguntava novamente, e quando o espelho respondia, você é a mais bela, ficava tudo bem. Acontece que um dia, o espelho frustrou, né, aquela madrasta. E o que ele disse para ela? Não é você a mais bela, mas... né? E aí é importante, nas nossas histórias de hoje, nós questionarmos as nossas crianças. No que é que você se transforma quando você é frustrado? Quando
não se fala para você aquilo que você quer ouvir. Não é simplesmente uma história entre não pegar algo para comer das mãos de um estranho. É um pouco além. É nós sabermos que às vezes nós vamos nos frustrar. E quando nós nos frustramos, nós precisamos colocar para fora aquilo de bom que tem dentro de nós. Então, muito se fala que nos dias de hoje as pessoas não sabem lidar com a frustração. Mas a madrasta da Branca de Neve também não sabia. E aí ela colocou para fora o pior dela. Isso ainda acontece? Sim ou não? Sim. Sim. Acontece que não nos ensinaram essa vertente da história. Não nos ensinaram que a mentira nos humilha. Não nos ensinaram que quando nós dizíamos o nariz cresce se mentir, não era porque o nariz ia ficar grandão. Porque se nós falarmos hoje isso para criança, nós vamos passar vergonha, porque quando elas olharem para alguém que tem um nariz maior, o que elas vão dizer? Você andou mentindo, né? Então hoje nós precisamos ir um pouco além naquilo que nós ensinamos, não é? E falar para eles que quando se fala que o nariz cresce, quer dizer que a mentira nos humilha. A verdade nos promove, mas a mentira nos humilha. Mudaram-se os tempos, as histórias ainda estão aí, mas nós precisamos educar de uma forma diferente. Nós precisamos nos preparar para esse processo. E só tem uma forma de nós fazermos isso: mantermos a nossa presença significativa. Então eu quero contar uma história para vocês. Eu vou contar um pedacinho dela agora, porque o restante eu vou contar só lá no final. Era uma vez, todo mundo dá uma movimentada quando a gente fala era uma vez. Vamos ensaiar isso? Quando eu disser era uma vez, vocês vão falar, tá bom? Vamos lá. Era uma vez? Ótimo. Era uma vez uma família que tinha um filho. Todos os anos, quando chegava a época das férias, aquela família ia um final de semana visitar os avós. O pai e a mãe voltavam e aquele filho ficava o mês inteiro na casa dos avós. E lá ele fazia muitas coisas, né? Lá ele aprendia muitas coisas, não é? Lá ele comia coisas, não é? E acontece que os anos foram se passando. E à medida que os anos foram passando, e todos os anos durante as férias, aquele menino ia para a casa dos avós e, de repente, aquele menino já estava com 10 anos. Com 10 anos, nós ainda estávamos lá brincando na rua até anoitecer, né? Hoje não, né? Aos 10 anos daquele menino, ele estava se sentindo grande, estava sentindo que já era um pré-adolescente, estava percebendo que não precisava tanto dos pais assim. Alguém conhece esse pedacinho da história? Que chegam lá aos 10 anos e os pais vão se tornando desnecessários. E aí aquele menino, quando foi aproximando as férias, ele disse para o pai e para a mãe assim: olha, eu acho que eu já estou grande. E eu acredito que eu consigo ir sozinho. Então, pai, olha, você me leva na estação, me coloca dentro do trem, eu entro no trem, vou parar lá na estação e o meu avô me pega. Eu já consigo fazer essa viagem sozinho. A mãe, o que a mãe faz numa hora dessa?
Como assim, tá louco? Né? Porque mãe é aquela que acolhe, né? Mãe é aquela que protege. E o pai é aquele que faz o quê? Encoraja, né? O pai é aquele que encoraja. E aí a mãe falava, não, como assim? Muito pequeno, uma criança ainda. Mas aquele pai, exercendo o papel dele de encorajar, de ensinar e ir à luta, ele disse para o filho assim, tá bom, faremos isso. Faremos isso. E aquele menino arrumou a bagagem, preparou tudo para as férias e seguiram, pai, mãe e filho, para a estação. Quando chegaram na estação, o filho se sentindo engrandecido, né? Se sentindo forte, se sentindo adulto, se sentindo independente, feliz pela autonomia dada. Aquele filho se despediu do pai, da mãe, e o pai falou para ele, filho, vai com Deus. Pegou um papelzinho dobrado, colocou no bolso do filho e falou para ele, só abra esse papel se você sentir falta de nós. E assim, ele colocou o papel no bolso e aquele menino entrou no trem e o trem seguiu. Sabe o que é gostoso da história? É que a gente quer saber o final, não é? Vocês querem saber se deu certo, né? Ou não? No final da nossa conversa eu vou contar para vocês se deu certo, se não deu certo, se a viagem aconteceu ou não, como é que foi. Então no final eu vou contar isso para vocês. Mas aquele pai, vamos pensar naquele pai que foi uma presença marcante, que deu autonomia, naquela mãe que acolheu, que tentou proteger, que tentou segurar. Tudo isso é um tipo de presença, não é? Que nós oferecemos para os nossos filhos. Mas hoje é importante nós entendermos que presença de verdade precisa ser coerente, afetuosa e madura. Como que tem que ser a nossa presença? Coerente, afetuosa e madura. Isso. Esse tipo de presença, ele tem esse sobrenome. Qual é o sobrenome? Disponibilidade emocional. E só tem disponibilidade emocional aquelas pessoas que conseguiram se tornar adultos. Para termos e pontuarmos essa presença na nossa casa, cheia de coerência, de afeto e com maturidade, nós precisamos de disponibilidade emocional. Sem a disponibilidade emocional, a nossa presença jamais vai ser significativa. E ela requer que nós sejamos adultos. O grande problema não é a tecnologia. O grande problema não é o celular. O grande problema não são as redes sociais. O grande problema é que muitos pais não adotaram a postura de serem adultos. Qual é a maior definição de adulto? Adulto sabe escolher. Adulto decide. Essa é a melhor definição. Só posso identificar uma pessoa como uma pessoa madura quando ela está pronta para fazer escolhas, para decidir. E aí nós precisamos saber que crescer e amadurecer exige habilidades socioemocionais, pessoas que sabem se conectar. Sou eu que escolho até onde o celular me acompanha. Sou eu que escolho onde é que o celular fica na minha casa. Sou eu que escolho qual é o momento que o meu filho pode estar no celular. Sou eu que escolho quanto tempo. Sou eu que escolho o que ele vê. Sou eu que escolho
quando é que ele vai ter um celular. Pais que têm coragem de fazer isso são pais maduros, que não têm medo de ser adulto. Somente pessoas adultas conseguem fazer essa escolha sem medo de ser criticado. Porque o que é que as crianças, quando chegam nos 7, 8 anos e pedem o celular, o que elas mais falam? Todo mundo tem. E o que a gente responde? Você não é todo mundo. Essa resposta não vale mais, né? Essa resposta precisa ser aprimorada também. Mas é importante nós sabermos que a nossa vida é pura escolha. Ela é totalmente escolha até que chegue a maternidade e a paternidade. Quando chega a maternidade e a paternidade, a nossa vida não é mais escolha. A nossa vida é decisão. E aí nós precisamos ter coragem de decidirmos. Nós precisamos ter coragem de ser adulto. E ser adulto requer saber qual é o seu lugar. Lugar de adulto é decidindo, cuidando, falando, ensinando da melhor forma, com coerência, afeto e maturidade. Então o problema não é a tecnologia. O problema é que o celular é um aparelho que tem se tornado um refúgio. E aí ele está comprometendo a regulação emocional das nossas crianças, dos nossos adolescentes e a nossa também. Não dá para ficar sem a tecnologia. Mas nós precisamos ser adultos que têm coragem de decidir. Um dia, um aluno estava falando o tempo todo na sala de aula: eu vou te matar, eu vou te matar. Ele era contrariado, ele falava: eu vou te matar. E ele falava que ia matar a professora, falava que ia matar os colegas, né? Se fosse contrariado, ele falava que ia matar. E eu fui conversar com esse aluno, né? E aí eu falei para ele: qual é a sensação que te vem quando você fala em matar? Aí ele falou: ganhar. Eu falei: e você ganha alguma coisa falando isso? Aqui não, mas no videogame sim. Nos jogos sim. Maturidade de pais é que precisa filtrar isso. Nós precisamos entender qual é o momento certo de nós entregarmos os nossos filhos à tecnologia. E isso difere de família para família, porque as suas virtudes, as suas verdades são diferentes. E a sua condição de acompanhar também é diferente. E se nós não tivermos afetividade, disponibilidade afetiva, nós não vamos alcançar os nossos filhos com uma presença que seja significativa. Acontece que quando eles estão nas redes sociais, a maioria das vezes, as famílias, elas não estão lá para filtrar, elas não estão lá para falar. E aí elas fazem isso, ó. O que elas fazem? É isso ou não? É isso. Não é? Então faltam pais que queiram ter essa disponibilidade afetiva. Aí as telas estão substituindo os pais. E aos poucos elas estão educando as crianças. São todas? Não. Não são todas. São aquelas em que os pais ainda não conseguiram assumir o comportamento de um adulto, que escolhe e decide. Acontece que nesse processo, a criança, ela vai se perdendo, ela vai sendo lesionada, porque as telas vão virando uma chupeta digital. E o que ela causa? Um super estímulo, compromete a atenção, empobrece a linguagem, atrasa o brincar simbólico.
E o tempo passa. E de repente, as famílias começam a ter que lidar com isso. A ter que lidar com esse processo. E aí, sabe o que é necessário? Se nós queremos ter uma presença com disponibilidade emocional, afetiva, nós precisamos entender que entre nascer e morrer, existe uma jornada. Nessa jornada, nós temos uma tarefa. Qual é a tarefa? Aprender. Nós precisamos aprender. Essa jornada é uma jornada que todos nós precisamos usar para isso. Essa jornada, ela funciona, nós podemos imaginá-la como um avião. O avião, antes de decolar, ele é abastecido, ele é conduzido, ele é inclusive arrastado por um carrinho, não é? Ele é posicionado, tem uma torre comandando. Aquele momento daquele avião ali ainda no aeroporto é a infância, que precisa de uma torre de comando, precisa de alguém que autorize, precisa de alguém que conduza e que fala, o vento está vindo desse lado. É na infância que nós aprendemos a nos alinhar, que nós aprendemos qual é o rumo que nós vamos voar. E é a torre de comando que nos mostra isso. Na família, onde é a torre de comando? Não pode ser o Wi-Fi. Tem que ser o pai e mãe adultos. Só tem esse caminho. Pai e mãe que sejam adultos. A adolescência é o momento da decolagem. É o momento mais arriscado, não é? É o momento mais arriscado. É o momento que se coloca toda a força dos motores. Mas a bagagem está segura. Tudo está organizado. Alguém autorizou o voo. Eu já sei para onde ir. O avião só decola quando ele já sabe para onde ir, como ir, qual a altitude. Essa decolagem é a adolescência. E sabe, quase 40% do combustível do avião é gasta só na decolagem. É a força propulsora para chegar lá em cima. Lá em cima é a vida adulta, né? Já passei a fase de construir, já passei a fase de decolar. Lá em cima é a vida adulta. Lá na vida adulta, eu preciso manter a bagagem no lugar. Lá na vida adulta, eu preciso manter os meus pensamentos alinhados. Acontece que eu só consigo fazer isso lá na infância, quando eu entendo que o seu filho, ele não aprende quando você está falando, quando você está gritando, quando você está dando sermão. Ele não aprende aí. Ele aprende vendo, ouvindo, sentindo, experimentando. Resumindo, ele aprende te imitando. Ele aprende, é a única forma que ele aprende. É preciso então que nós nos coloquemos nesse caminho e entendamos que a vida ela é uma travessia perigosa. E durante uma travessia a gente precisa de amparo. A gente precisa de condução. E o que está faltando são famílias, pais e mães que assumam o papel de comando, de autoridade, de voltar a ser os maiores influenciadores dos seus filhos. Ontem eu recebi um vídeo de uma pessoa que era uma notícia de 2 crianças que fugiram de casa porque
um influencer estaria em uma cidade próxima e eles fugiram de casa para pegar carona, né? Porque queria ver um influencer. Pai, mãe, quem é que influencia o seu filho? Precisa ser você. A maior influência do seu filho precisa ser você. E sabe quem é que ele escolhe como influencer? Aquele que passa mais tempo com ele. Então, se o seu filho já segue um influencer nas redes sociais, é porque ele está passando mais tempo com ele do que com você. É porque ele está admirando mais ele do que você. E ele está recebendo muito mais likes que você. Então nós precisamos resgatar. Porque os nossos filhos, eles vão nos imitar. Não dá para a gente querer ajudar os nossos filhos a fazer essa travessia se nós estivermos desatentos, desorientados ou imaturos. Ali entre nascer e morrer, nós vamos amadurecendo. Mas o tempo só amadurece os interessados. Os distraídos só envelhecem mesmo. Não tem outro jeito. Não é? Então, é de total importância que nós entendamos que um lar que tem equilíbrio é aquele que tem afeto e firmeza. O que tem? Afeto e firmeza. Uma criança que teve afeto e firmeza na infância, um adolescente que teve afeto e firmeza na infância, ele teve acolhimento, mas ele aprendeu a se esforçar para conseguir o que queria, e ele teve limites, ele ouviu não, e compreendeu o não, e aí ele cria aquela necessidade que todo mundo tem, de saber lidar com a frustração, de saber lidar consigo, de se autoconhecer, de olhar para si e falar, eu não posso, mas eu preciso, né? Ou eu não quero, mas eu preciso. É chato estudar, mas eu preciso. Tudo isso requer adultos que tenham equilíbrio emocional, e é isso que cria o nosso autodomínio. Nós só marcamos presença se nós fizermos isso. E aí, é importante nós entendermos que nós precisamos atuar da forma certa com os nossos filhos. Sabe aquela fase entre 2 e 4 anos, que a gente chama da fase dos porquês? Sabe essa fase? Conhecem? Conhecem, né? Então agora nós vamos fazer o seguinte, vocês serão todos filhos e eu vou ser a mãe, tá bom? E nós vamos fazer isso cantando para a gente não cansar tanto. Pode ser? Pode, pessoal? Então vocês vão cantar assim para mim, ó. Mamãe, eu quero dar um grito. Vai, vocês. Mamãe, eu quero dar um grito. Aí eu vou responder. Não grite que eu te dou um pirulito. Aí vocês continuam. Mamãe, o que é um pirulito? É um doce espetado no palito. Mamãe, o que é um palito? É o pauzinho que segura o pirulito. Meu filho, você pode dar o grito. Qualquer semelhança é mera coincidência. Acontece que educar cansa, né? Educar cansa. Educar é difícil. E aí, como cansa e é difícil, a gente o que a gente faz? Desiste. E desistir, como que é um adulto maduro? Ele escolhe e Eu disse decide, né? Não foi desiste.
Se eu, como adulto, ainda desisto, eu ainda tenho medo de ser adulto. Eu ainda não assumo a minha capacidade de ser adulto. E aí eu pergunto para vocês: o que você é capaz de fazer pelo seu filho? Qual é a resposta? Tudo. Quem aqui é capaz de morrer pelo filho? É capaz de morrer pelo filho. Muita gente fala isso diante dessa pergunta: eu sou capaz de morrer pelo meu filho. Uma vez uma mãe foi conversar comigo na escola, e aí teve um mal entendido lá, e a mãe chegou e o filho dela era vítima disso, vítima daquilo, tudo. E ela falou: olha, tia Shirlene, eu vou te falar uma coisa. Pelo meu filho eu mato, eu morro. Aí eu falei: mãe, eu vou te mostrar o vídeo do que aconteceu. Aí quando eu mostrei o vídeo para ela, ela falou: então ele me contou outra história. Não é? Eu falei: mãe, você é capaz de morrer pelo seu filho? Sim. Então, mas morrer não é uma prova de amor. A única pessoa que morreu como prova de amor, ela foi crucificada, e isso ninguém dá conta de fazer. Porque essa aí nasceu para fazer isso por cada um de nós. A maior prova de amor que você pode dar para o seu filho não é morrer por ele, é mudar por ele. Se você é capaz de morrer, você é capaz de mudar. Você é capaz de mudar o seu vocabulário, você é capaz de doar mais tempo, você é capaz de aprender a ter uma presença afetiva, você é capaz de aprender a ser uma mãe melhor, a se calar mais, a ouvir mais, a ter uma escuta mais afetiva. Isso sim é uma prova de amor. O que você faria se o seu filho estivesse com a vida dependendo totalmente de aparelhos? Você desligaria os aparelhos? Mas sabe, tem muito adolescente que vive em prol de aparelhos. E esses aparelhos não garantem a vida, mas garantem aquilo que destrói. E enquanto nós estamos distraídos, muitas vezes nós precisamos parar para pensar, porque enquanto nós estamos distraídos, os nossos filhos estão focados e admirando as pessoas lá das redes sociais, que geralmente tem sempre um objetivo por trás. E o objetivo é o quê? Consumir. E aí aos poucos nós vamos construindo e desconectando dos nossos filhos. Então o problema não é o celular, o problema não é a tecnologia, o problema não é nada disso. O problema é que nossas famílias estão desconectadas. Sabe, a atenção que as crianças querem na infância é a mesma atenção que lá na velhice os pais querem também. A justificativa para não dar essa atenção também é a mesma: falta de tempo. E o motivo também é o mesmo: tem que trabalhar para comprar aquilo que você precisa. E aí eu pergunto para vocês: qual é a sua melhor memória da sua infância? Não são dos presentes caros que nós ganhamos, são? Não, não são. As nossas melhores memórias são das conversas, são das brincadeiras. Todos nós temos algo para falar. O meu pai falava isso, a minha mãe falava isso. E que delícia era esperar o dia que ia ter iogurte e acabava rapidinho. Nós nos desconectamos
e deixamos os nossos filhos conectar com a tecnologia. E quando nós fazemos isso, nós entregamos os nossos filhos para as redes sociais. Nós entregamos os nossos filhos para esse mundo. E sabe o que acontece? Lá nas redes sociais, lá nesse processo em que está acontecendo tudo isso, nós não conseguimos entender que nós só construímos aquilo que nós fazemos quando nós estamos conectados. Olhem só. No. मेरी लिपस्टिक किसने खराब की है? शोभली माउथ किसने खराब किया मेरा? क्यों खराब किया? सॉरी किया? सॉरी किया आपने मुझे? आपने बोला मामा आई एम सॉरी? बोला आपने? नहीं बोला. Yes. Say sorry. Say sorry, Mama. आइंदा करोगी? आइंदा खराब करोगी मेरी चीजें? आइंदा खराब करोगी मेरी चीजें? बोलो नहीं करूंगी. नहीं करूंगी. कान पकड़ो अपना. ऐसे ईयर पकड़ो. सॉरी बोलो. सॉरी. Só isso que escapa. Isso é presença afetiva. Isso é estar presente. Mas o que é que os pais fazem quando acontece isso? Eles pegam o celular, eles gravam e postam. E reforçam o comportamento da criança. Ali não é uma presença afetiva, uma presença que olha para a criança. A mãe não tirou o amor. O que a mãe fez foi uma prova de amor, com firmeza. Internamente, foi isso que aconteceu. Olha no cérebro dela, enquanto ela passava por tudo isso, olha o que aconteceu. Foi isso. A conexão resolve. Mas somos nós mesmos. Quando nós filmamos esses comportamentos, postamos, rimos, depois de dar a bronca, nós postamos lá para que a gente consiga curtidas, para que a gente consiga likes. Somos nós que ensinamos isso, não é mais ninguém. E as nossas memórias, vocês acabaram de dizer, aquelas que nós mais lembramos, são aquelas que não tinham grandes coisas. São aquelas em que nós conseguimos nos conectar com os adultos que cuidaram de nós. O filho pródigo, ele não voltou para casa por causa da riqueza do pai. Ele voltou por quê? Por que ele voltou? Por causa da comida. Ele voltou por causa da comida. O pensamento dele foi: na casa do meu pai eu posso comer à vontade.
Ele não voltou por causa da riqueza. Quando ele chegou, o pai já colocou uma túnica nova, colocou um anel no dedo, para dar a honra e mostrar a alegria. Mas ele voltou por causa da comida. A memória afetiva que ele tinha. Lá era fácil a comida. Provavelmente ele lembrou do sentar-se à mesa. Provavelmente ele lembrou de tudo isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz: nunca vai embora para sempre quem amou e foi amado do jeito certo. Vamos repetir? Nunca vai embora para sempre quem amou e foi amado do jeito certo. O filho pródigo voltou porque ele tinha sido amado. E esse amor faz falta. E sabe o que nós precisamos? Pais, mães, famílias, cuidadores. Não morram para os filhos de vocês antes de morrer. Não morram antes de morrer. Tem muitos pais vivos que já morreram porque estão desconectados. Os filhos passam pela infância e vão crescendo. E chega uma hora que eles param de escrever a lápis e passam a escrever a caneta, para entender que os erros se tornam mais difíceis de serem apagados sem consequência. E chega uma hora que a prova é individual. E aí o que eles vão ter levado é o que nós deixamos quando nós estivemos conectados a eles. Então, se o tédio se instala na sua casa quando a Wi-Fi cai, o amor lá não está do jeito certo. Não é comum uma criança nas férias falar: não tem nada para fazer. É no ócio que nasce a criatividade. E a criatividade está perdida. A criatividade está comprometida. Mas a nossa presença faz toda a diferença. Mas a gente precisa ter coragem, assumir o nosso papel de adulto. Querem saber o final da história? Então, sabe qual é a diferença entre educar desconectado e educar conectado? É que desconectado, a gente entrega os nossos filhos ao vício. Conectados, nós construímos nos nossos filhos virtudes. É muito mais fácil ir para o vício, porque no vício o prazer é instantâneo. A virtude não. Só quando eu amadureço que eu entendo a importância das virtudes que meus pais me ensinaram. Aquele filho, ele entrou no trem com toda aquela grandeza, com tudo aquilo que ele sentia, e ele se sentou, apreciava na maior alegria aquele momento de viajar sozinho. E ele olhava a paisagem e aproveitou ao máximo. De repente, ele cansou de olhar a paisagem e ele começou a olhar para dentro do trem. E quando ele começou a olhar, ele percebeu que as pessoas estavam todas olhando para ele. Todas as pessoas olhavam, com os olhos arregalavam, e ele começou a prestar atenção no que aquelas pessoas falavam. E as pessoas falavam assim: como pode? Que pai e mãe irresponsável de deixar uma criança dessa viajar sozinho. Isso é um absurdo. E aquela criança, aquele menino, ele foi se sentindo pequeno, ele foi se sentindo sozinho, veio a angústia de estar sozinho, e além disso os pais estarem sendo criticados. Aqueles olhares daquelas pessoas foi construindo uma desconexão dele mesmo, porque foi machucando. E ele já no auge do seu sofrimento, já querendo chorar, mas sem colo para poder chorar,
Ele se lembrou do que o pai tinha dito. E o que o pai tinha dito? Tinha colocado um papel no bolso dele e tinha dito: só olhe se você sentir minha falta. E ele pegou o papel. Ele olhou o papel. E no papel estava escrito: fique tranquilo, estamos no último vagão. Isso é presença que se conecta. Isso é presença que faz falta. O pai não abandonou, o pai encorajou, mas fez por aquele filho algo que aquele filho nunca mais vai esquecer. Que nós levemos essa ideia, que nós construamos virtudes tão necessárias para essa sociedade. Que bom que a tecnologia está aí. Que nós tenhamos a capacidade de sermos adultos, que nós não morramos para os nossos filhos antes de nós morrermos de verdade. E fica o meu desejo, que vocês se conectem em famílias, sempre, na mesa, nas conversas, e que para os filhos de vocês jamais façam falta. Muito obrigada.